Gênesis capítulo 6. Texto polêmico, mas atual, tá bem? O Senhor Jesus, ele disse que nos dias que ele estiver para vir, os dias dele serão semelhantes aos dias de Noé. E os dias de Noé começam aqui no capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a face da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Amém. Até aqui. Depois nós iremos continuar lendo outros textos. O irmão Ildefonso, ele estava conversando comigo sobre a necessidade de trazermos uma palestra a jovens e adolescentes. Palestra essa direcionada ao nosso maior interesse, ao maior interesse da juventude e da adolescência, que é o interesse afetivo, ou seja, do coração, e amoroso também. Quando a gente fala de interesse afetivo e amoroso, nós falamos também das paixões, porque a paixão ela é inseparável do ser humano. Só não tem paixão quem está morto. Então, está morto, isso aí não tem paixão. Agora, está vivo, tem paixão. Eu tenho bastante facilidade de conversar com vocês, porque, pela bondade de Deus, eu dou aula para mais de 1000 adolescentes. Então, todos os dias, de segunda a sexta, de manhã e à noite, estou em sala de aula, então convivo full time com os adolescentes. Então, eu vejo tudo que quero ver e que não quero ver e que preciso ver. E a diferença é que eu tiro a roupagem religiosa. Essa é a diferença. Então lá não tem terno, não tem gravata. A minha Bíblia lá ela é um livro didático, né? Então a gente acaba utilizando aquilo que Deus nos dá aqui na casa do Senhor e acaba utilizando de uma outra maneira. Porque aqui o Evangelho a gente prega baseado na Bíblia, e aqui o Evangelho a gente prega com muito mais facilidade. Não tem a gritaria da sala de aula, né? Não tem o fone de ouvido com o pessoal ouvindo funk, nem as meninas sentando no colo dos meninos. Então é isso que a gente não tem aqui. Lá nós temos tudo isso, sem contar o pessoal que fica passando droga na escola, e o carinha ou já chega drogado ou se droga na hora do intervalo, ou se droga quando ele vai no banheiro beber água e dá uma secadeira na boca dele, que ele quer toda hora ele quer ir no banheiro. Então é assim, essa é a diferença. E lá eu prego o Evangelho também, só que lá o Evangelho usa termos escolares, termos da filosofia, eu sou professor de filosofia, né? Lá eu fecho um pouquinho mais a cara e dou uns gritos assim, como se eu fosse pai deles, né? Depois eu dou risada e eles falam: professor, você está bravo ou está indo? Não sei, né? Então essa é a diferença. Então tem bastante liberdade de falar com vocês, inclusive porque esse assunto eu abordo também em sala de aula. E com toda a liberdade. Um dia desse eu abordei o assunto sobre puberdade, né? E na puberdade também as paixões, que é uma das aulas de filosofia, e dentro das paixões os relacionamentos e como que os meninos e as meninas fazem se eles não têm. Pessoal, o jeito é a gente ficar, né? A gente fica, a gente beija, a gente abraça e depois dispensa. Depois eles falam, né? Depois a gente dispensa, porque tem outras meninas para nós pegar. Então é com essa facilidade que se fala. E antigamente, quando eu falo antigamente, assim, até os anos 80, os anos 90, havia muito mais tabu para se falar desse assunto
dentro da igreja do que agora no século XXI. Com a chegada da internet, torna-se impossível não se falar desse assunto. Inclusive, quando eu, como um homem de 39 anos, vou falar nesse assunto com vocês, já venho atrasado, porque foi atualizado na página anterior. Então, chego aqui já atrasado, começo a falar com todo o recato, com todo o pudor, com toda a modéstia, só que lá na internet, onde a gente acessa através do WhatsApp, Facebook, YouTube, não vem com nenhum recato, nenhuma prudência, nenhuma modéstia, nenhuma máscara. O negócio vem muito violento mesmo, sem nenhum pudor. Então, estou falando de namoro, não exatamente de noivado, mas quero falar com vocês sobre sexualidade na adolescência. Então, a sexualidade na adolescência, ela começa a partir da própria puberdade. Quando a gente era lá criança, 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, já começa um estímulo por parte da nossa sociedade, já começa um estímulo para que a gente comece a conhecer o corpo. Então, está espalhado nas escolas fundamentais para as crianças de 6, 7 anos de idade, já está espalhado cartilinhas aonde está o menininho peladinho, a menininha peladinha, estão lá dentro da banheirinha, e aí está desenhada a genitália deles, tem umas frases em cima que a professora começa a explicar, para que eles comecem a conhecer o seu próprio corpo. E agora está uma cartilha de homossexualidade, onde tem 2 menininhos na banheira e 2 menininhas na banheira, e os dois conhecendo os seus corpos, e a professora tem que explicar para eles que é natural, que é normal, que o corpinho da menina é assim, que o corpinho do menino é assim, e que eles não tem que se escandalizar com nada disso. Isso com 7, 8 anos de idade. Então, todo o ensino fundamental, que é lá a primeira, segunda, terceira e quarta série, o fundamental 1, depois vem o fundamental 2, que começa na quinta, vai até a oitava, em alguns casos até o 9º ano. Aí toda a educação deve ser feita pelas professoras do primário. Depois, quando vem para o ensino médio, a educação sexual é feita pelas professoras de biologia ou professores. E eu tive uma coordenadora pedagógica que ela era professora de biologia e ela ensinava os meninos a se masturbarem em sala de aula. E ela dizia o seguinte, que ela não levava banana, ela levava uma réplica da genitália mesmo, quer dizer, levava um vibrador para a sala de aula, e lá na sala de aula ela ensinava a colocar camisinha, e ensinava os meninos que é natural, que é normal, que é assim mesmo, e não só os meninos, as meninas também. Então, como fazer? Isso é um choque para a igreja, porque nós somos recatados, modestos, a gente não fica abordando esse assunto porque não é o lugar. A gente acha que não é o lugar. Só que em contrapartida, o diabo ele faz o seguinte: enquanto não é o lugar na igreja de se falar nesse assunto, eu vou colocar na escola, vou colocar na mídia, vou colocar na internet, vou colocar na rodinha de amigos, vamos falar escondidos dos nossos pais. E a sexualidade adolescente, então, ela está sendo adiantada na infância. Nós temos a primeira infância, que vai do 0 até os 6 anos de idade. Depois nós temos a segunda infância, que vai dos 7 até os 11 anos de idade, mais ou menos, não é uma coisa exata. E depois nós entramos na adolescência, que é a puberdade. Na puberdade, os nossos hormônios nos tiram da fase de infância, aí começa a crescer os seios das meninas, a modificar o corpo dos homens, dos meninos, pelo no corpo. Então é onde que meninos e meninas começam a se olhar diferente. Então, aquelas brincadeirinhas de pirraça que tinha na infância, não são só pirraças, são provocações, e elas ficam cada vez mais fortes. Então, nós estamos tendo uma geração onde a adolescência está sendo precipitada na infância. E essa fase da adolescência ela vai acabar. Bem, nos próximos 10 ou 15 anos, a adolescência não vai existir mais. Vai sair da infância direto para a juventude. A juventude começa a partir dos 16, 17 anos de idade e vai até os 21, mais ou menos. Bem, mais ou menos. Só que essa fase da adolescência ela vai acabar, não vai existir mais. Porque na adolescência que nós estamos sendo preparados para a vida juvenil, nós já estamos sendo precipitados na infância, lá na infância. Então, na infância, essa fase vai acabar nos próximos 5, 10 anos por causa do aceleramento da promiscuidade. Aqui eu já entro no texto bíblico.
É o que aconteceu lá nos dias de Noé. Houve um aceleramento da promiscuidade. A Bíblia diz que o pensamento do homem, a imaginação do homem, ele era perverso desde a infância e continuamente má. Continuamente, não é uma coisa que tinha descanso, era de dia e de noite. Desde o menininho ele já era pervertido. A menininha já era pervertida também. Foi uma geração que ela se estragou inteira. Não é o caso assim de que havia uma divisão, sabe, com pessoas ainda castas, modestas. Não, o negócio estava generalizado, era inteira, a geração inteira era pervertida, inteira. E tudo começou a partir do momento em que nós, filhos de Deus, começamos a nos promiscuir, quer dizer, a nos misturar, a nos doar, a nos dar para as filhas dos homens. É o que está escrito no texto. Os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e tomaram para si mulheres tantas quantas quiserem, tantas quantas. E começaram a nascer dos filhos de Deus, das filhas das mulheres. Toda a moralidade foi jogada no lixo. Inclusive é o que muitos se perguntam na escola, se existe moral. Por que a moral ela é relativa? O que é uma moral relativa? É certo para mim, mas não é certo para outra pessoa. É errado para mim, mas não é errado para outra pessoa. E só porque o senhor tem 40 anos aí, é da geração passada, está querendo colocar essas regras para nós aí, professor? Então, isso aí é moralidade relativa. Não tem mais certo e errado. É eu que decido quem é certo e errado. Lá nos dias de Noé, isso aí aconteceu com todo mundo. Então, desde o menininho até o ancião, e olha que quando eu falo ancião que tinha 800 anos de idade. Não estou falando um ancião de 60, que você já não respeita e eu não respeito, porque eles já estão velhos fazendo hora extra na terra. É ancião de 800 anos, a coisa lá era terrível, os caras viviam muito tempo. Não era bisavô, tataravô, era tetravô, quadravô, quintavô, sextavô, e o negócio era muito difícil. Então, assim, era muita gente no planeta mesmo. Hoje nós temos cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo, em um mundo onde a gente vive no máximo 80 anos, o mais velho aí tem 129 anos, quer dizer, a nossa geração ela nasceu mais tardar em 1900. Então, isso não é o caso do tempo do dilúvio. Lá era muito, se a gente acha que 7 bilhões é muita gente, coloca 7 bilhões aí, ó, ao cubo. Porque o povo lá vivia muito mesmo, 800, 900 anos, 700, 600 anos. E em contrapartida tinha também a violência que estava multiplicada, era muita violência, muito. Desde o momento em que houve o primeiro homicídio, em que Caim matou Abel, e depois Lameque matou mais 2 homens, aí o homicídio não parou mais. Eles inventaram armas que eram feitas de ferro fundido. Então a metalurgia existia, a prostituição existia, música existia. O mundo de Noé era parecido com o nosso e muito pior do que o nosso, muito pior. Tinha muita gente, o pessoal vivia demais, matava demais, bebia demais, transava demais, fazia tudo demais, lá era tudo demais. Viver naquele mundo era tão terrível, e os filhos de Deus, eles eram um povo que eles começaram a participar de todo o mundanismo, todo. Se vocês pegarem os nomes dos descendentes de Caim e os descendentes de Sete, você comparar, os nomes são os mesmos, porque as famílias estão misturadas. Então o mundo todo acabou perdendo-se a semente do bem, foi embora, acabou a semente do bem, era só para sobrevivência mesmo. E tudo começou porque os filhos de Deus começaram a se enamorar com as filhas dos homens. A sexualidade, ela é a chave da moral, ela é a chave. A Bíblia diz nos profetas o seguinte: existe um espírito chamado espírito de luxúria, está nos profetas. O espírito de luxúria, ele desliga a chave da razão, ele abaixa a moral. Espírito de luxúria. Foi feito um estudo no cérebro. Então nosso cérebro ele tem uma parte chamada córtex. O córtex ele é responsável pela nossa moral, pelo discernimento do bem e do mal, do certo e do errado. Então nós somos racionais graças ao córtex. É ele que diz o seguinte: para de puxar o cabelo da menina por causa que isso aí está errado. Não coloca o chiclete lá para ela sentar e ficar com o chiclete grudado, porque todo mundo vai dar risada dela, está errado isso daí. É o córtex que diz. Não grita com a tua mãe por causa que isso aí está errado. É o córtex que diz isso aí. Devolve o troco que o cara te passou aí demais, porque está errado. É o córtex que fala todo esse negócio aí. Ele diz o seguinte: isso aqui é certo, isso aqui é errado.
Isso é o juízo, é a consciência que a gente chama. Só que com o cérebro sendo estudado, está sendo mapeado, cada vez mais mapeado, inclusive vamos fazer um transplante de cabeça aí, tá para dar certo. Se der certo vai ser uma maravilha, né? Cabeça no corpo. Então, o que acontece com o córtex, com o cérebro, na hora que nós estamos sendo seduzidos pelas paixões, quando nós estamos, começa o menino a olhar para a menina a olhar para o menino, começa a se beijar, se abraçar, se amassar. O que acontece com o córtex? O nosso cérebro ele é todo iluminado, porque ele é feito ele funciona a partir da eletricidade, está cheio de eletricidade aqui, cheio de energia, cheio. Então ele é todo iluminado. Então ele é iluminado de verde, amarelo, azul, roxo, ele tem várias cores, né? Então quando é feita uma tomografia do cérebro, é possível saber o que tem lá, por causa que ele é iluminado. Joga-se luz lá dentro, ele começa a resplandecer a luz. Na hora que o cérebro, que a gente começa, as pessoas começam a passar pelo estímulo sexual, beijos, abraços, o córtex ele apaga. Ele é a área do cérebro que ele apaga. O restante ele começa a acender, mas o córtex ele fica nublado, ele fica escuro. Sabe aquela luz resplandecente? Apaga essa, aquela. Vai apagando as luzes assim, o cérebro para de pensar racionalmente. Ele perde essa habilidade de discernimento entre o certo e o errado. É por isso que está escrito no livro dos Provérbios o seguinte: olha, assim como não sabemos o caminho da lagartixa no palácio do rei, também não conhecemos o caminho de dois jovens quando eles estão se encontrando. Então você pensa num palácio gigantesco, lá está a lagartixa, sumiu. Dois jovens quando se encontram e começam a beijar e se abraçar, esquece. O córtex não vai dizer certo e errado, o pai não gosta, a mãe não gosta, Deus está vendo, esquece. Existe um provérbio no Islã, os Islãs são os muçulmanos. Eles dizem o seguinte: olha, quando um homem ou uma mulher estão sozinhos, o Satanás é a terceira pessoa. Então, provérbio que eles têm lá, o Satã é a terceira pessoa, tem homem e mulher junto, menino e menina junto, o diabo está ali. Então, é onde o cérebro apaga, o diabo se aproxima e acontecem os pecados sexuais. Uma geração inteirinha apagou o córtex, inteirinha. Os filhos de Deus pararam de ver que Deus estava próximo e se adonaram das mulheres. A promiscuidade tomou conta e o mundo ficou pervertido. Então essa é a chave da nossa moralidade, é a chave da nossa ética, e esse é o caminho do diabo para poder acabar com a igreja. E ele não acaba com a igreja de uma maneira assim aparente, fácil. Ele não acaba com a igreja na hora do culto, na hora do louvor, na hora da oração, da pregação fervorosa, que você está chorando, que o teu cérebro está funcionando, suas emoções estão entregues a Deus. Não, ele acaba com a igreja no individual, no pessoal. É ali que ele acaba com a igreja. Ele nem se importa que depois a pessoa venha toda arrebentada para a igreja, por causa que ele faz o bom trabalho dele ali fora. Ele faz tranquilamente, facilmente. É só ele colocar o estímulo sexual pelo espírito da luxúria. Então esse espírito da luxúria, em nós, na nossa adolescência, na nossa juventude e também na nossa vida adulta, ele tem caminhos fáceis de serem discernidos. Primeiro, o espírito da luxúria, ele vai provocar a lascívia. Então, o que é lascívia? Lascívia eu estou um cara muito feio, eu estou assim acabado, ninguém está olhando para mim, então eu preciso estimular o olhar das mulheres, das meninas para o meu lado. Então, além de me arrumar bem, eu vou me arrumar um pouco melhor e de forma sensual. Isso é lascívia. Eu vou expor algumas partes do meu corpo para chamar a atenção da outra pessoa, para que na hora que eu passar, todas me olhem. Inclusive pelo perfume que eu vou usar, pelo jeito que eu vou andar, pela maneira como eu vou pegar na mão das pessoas e pelo jeito que eu vou olhar de maneira sacana para as meninas ou para as mulheres. Então isso é lascívia. É quando eu não me importo, entendeu? Se essa pessoa ela é casada, se ela é noiva ou se ela é solteira, se ela é virgem ou não. Não me importa. Importa é que eu quero ser o cara da parada. Isso é lascívia para mim, homem. Logicamente, nesse caso, muitos vão para as academias e vão malhar bastante, vão aumentar o seu bíceps, seu tríceps, né? Vão deixar o seu tanquinho, né? Vão usar os shorts, não é mais bermuda, vão usar os shorts,
e vão ser o tipo físico que atraia a atenção das mulheres. Então, e a mesma coisa vai acontecer com as mulheres, é lógico. A lascívia vai começar no momento em que você quer ser vista, não por uma pessoa que você quer atrair para ser seu namorado, ou noivo ou marido, mas todos, ser lascívio. Então é lógico, as meninas vão fazer o quê? Eu não sou velha, não vou ficar andando com saia lá no pé. Sou velha, né? Então eu sou moça, sou menina. Acho que nem minha avó usa essas roupas. E lógico, as meninas vão diminuir o tamanho da saia mesmo, vão diminuir muito, bastante. Então, não se fala mais de saia no joelho, fala-se de saia que mostre mesmo as coxas das meninas. É uma coisa assim, estrondosa. Só das meninas? Não, das mulheres também. Então, esse é o tempo de Noé. Esse aqui é o tempo de Noé. Esse. Não é só aquele do Velho Testamento. Esse é o tempo de Noé, em que o espírito de luxúria vem, toma conta da nossa consciência, paga o nosso cérebro e diz o seguinte: você não está sendo atraente para ninguém, você tem que ser atraente para alguém. E para ser atraente, então faz o seguinte: diminui a quantidade de roupa, usam shorts, mini saias, blusas decotadas, roupa extremamente justa e se expõe na vitrine. Então a minha esposa, ela pegou e falou o seguinte: quando um homem olha para uma mulher bonita, eles olham? Eu falei: não, homem nenhum olha para a mulher bonita, olha só para as feias, para as bem feias mesmo. Você é descarado, você mente assim na cara dele? Não. E você olha? Não. Olha não, que é isso? Para que eu vou olhar? Tanta árvore no mundo para mim olhar, ficar olhando para a pessoa bonita, né? Tanto carro aí para mim ficar cobiçando, para que eu vou ficar olhando para as pessoas? Mas na verdade a gente aprende a conviver, a gente ganha experiência a conviver, não achando normal e natural, mas assim, se banalizou demais, se banalizou. Então a lascívia, ela acontece com a gente justamente por quê? Porque nós andamos vestidos. Então você vai para, por exemplo, você vai para a praia. Vai para a praia, aí está todo mundo lá de sunga, de bermuda, de biquíni, de maiô, e você fica lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, acabou o encanto, acaba a loucura toda, porque se estabilizou, ficou na naturalidade, na normalidade, não faz diferença, está todo mundo igual. Então a lascívia, ela acontece justamente porque nós usamos roupa, diminui-se a roupa, aí coloca todas as meninas lá, de mini saia, coloca todas elas de short, coloca de decote, coloca de roupa justa, usa-se transparência, porque a transparência aliás, deixa eu colocar um parênteses aqui, a moda sensual, ela é escrita pelos gays, tá? Ela é desenhada pelos gays. Então os gays, eles são os maiores e melhores estilistas das passarelas, não só das passarelas, aquele pessoal que vende a roupa no Brás, vende no shopping, tudo é desenhado pelo pessoal da sensualidade, é para vender o corpo, não a roupa, o corpo. A gente não percebe, ou percebe, a gente faz que não percebe. Então, o primeiro passo que vem o espírito de luxúria, ele vai estimular a lascívia. E a lascívia, veja só, falando da roupa, é só o primeiro passo, porque lascívia não é só a roupa. Como eu disse, a lascívia é o andar, é o cumprimento, é o olhar. Então, tudo que eu puder fazer para chamar a atenção sexual da outra pessoa, já é lascívia. Então a Bíblia condena facilmente a lascívia, sabe? Por causa que ela faz parte do pecado das impurezas. Então, olha só o problema que nós estamos envolvidos hoje na época de Noé, nos dias de Noé. Jesus está para voltar, o espírito de lascívia está tomando conta e a gente está despercebido. Quando vem uma irmã ou um irmão aqui e vai falar de saia, de não sei o que, a gente fala: irmão, isso aí era nos 80, fica quieto, irmão. Talvez assim a gente ignora. É que a coisa está alarmante. Eu estava conversando com um rapaz, um aluno meu, que ele é da Deus e Amor. Aí eu falei para ele o seguinte: olha, o Davi Miranda morreu. Davi Miranda morreu, e os seus pastores vão chamar você lá e vão falar o seguinte: você quer ser ministro da Deus e Amor? Nunca mais você me prega nem de saia, nem de cabelo e nem de televisão. Ele falou: não, professor, não, dos costumes nós não abrimos mão não. Eu falei: daqui 5 anos você vai me convidar para pregar na sua igreja. Hoje um pastor assembleano não prega na Deus e Amor não, mas daqui 5 anos eu vou pregar lá na sua igreja, porque você vai mudar os seus costumes.
É uma coisa assim que é uma avalanche, entendeu? Não tem como. Não tem como a gente falar simplesmente do púlpito, ou eu falar para vocês aqui, porque vai ter que ser uma escolha individual, uma postura, um jeito de ser. Você e eu temos que tomar consciência e ficar com vergonha de ser vitrine dos outros. É isso. É você e eu que vamos ter vergonha de diminuir as nossas vestes ou de cumprimentar de um jeito que dê conotação sexual. Nós que temos que ter vergonha na cara, né, e vergonha diante de Deus. Porque é lógico, e é simples, é fácil. Deu uma piscada, deu um sorriso, apertou a mão de um jeito, andou de uma maneira, acabou. Vocês terem uma ideia, eu tive um conhecido uma vez, né, amigos nossos, de vez em quando a gente é pastor, a gente é pregador, a gente está junto assim, conversando, né? Aí um dos irmãos falou o seguinte: irmão do céu, um dia eu fui pregar numa igreja e foi uma prova, porque tinha uma galeria lá em cima e as irmãs sentaram no primeiro banco, e acredita, irmãos, que elas estavam tudo com mini saia. E como que se prega numa situação dessa? Eu falei com o irmão que me convidou: irmão, pelo amor de Deus, coloca lá um tampume lá, para poder tampar. O irmão que é safado, se é o pastor que é safado, como eu disse, só se nós estivermos mortos é para que a nossa natureza não venha à tona. Só os mortos não se preocupam com isso. Mas se você está vivo, então você tem hormônios, você tem mente, você tem coração, você tem visão, então existe esse espírito que baixa nas pessoas. Então, por mais santo que você seja, é minha responsabilidade, não estimular também o interesse sexual de ninguém por causa do meu comportamento, meu jeito de ser, é minha responsabilidade. Ou seja, é pecado compartilhado. O irmão pecou e você pecou junto com ele. Mas nem conheço, mas pecou junto. Mas pecou. Então é minha, eu que me comporto com isso. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o seguinte: junto com a lascívia vem a fornicação. Então o que é a fornicação? É o sexo de solteiros. Isso é a fornicação. Então, vocês são adolescentes, são jovens, os hormônios estão chamando, a vida está chamando, a sociedade está caída mesmo, generalizadamente caída. Hoje, de sábado para domingo, eu estava ali tentando dormir, mas tinha um pancadão bem no frente do meu prédio. O meu prédio ele é uma concha acústica, então o barulho é feito e ele vai assim invadindo justamente o meu quarto. Então era 3 horas da manhã, eu estava lá, negócio assim, é a nossa sociedade. E o que tinha no pancadão? Só o funk, e os funks de promiscuidade. Esse funk ele veio para acabar com todo mundo, é promiscuidade pura, de meninos e meninas. A letra é altamente sexualizada, altamente. Então assim, perdeu-se totalmente o pudor, acabou-se com o pudor, que nem eu disse, acabaram com a adolescência, estão acabando com a adolescência, vai pular da infância para a juventude, vão perder essa fase da vida. Por quê? Porque esse vai ser o pecado que vai continuar destruindo a sociedade, desde as crianças, os adolescentes e os jovens. Então, a fornicação vai correr solta. Então, o que é a fornicação? É o sexo entre pessoas que não são casados e são jovens. Isso é fornicação. Então, como que a igreja vai tratar com isso? Como que eu vou falar com vocês com isso? Às vezes eu fico preocupado se a pregação ali está alcançando vocês. Essa é uma preocupação. Será que a pregação está chegando numa linguagem que os jovens estão entendendo? Outra coisa, será que os jovens não estão se alienando, ouvindo uma pregação que é pentecostal, que é espiritual, que é alimento para as nossas almas, mas que às vezes foge de um assunto que é o principal da nossa vida? Não é só simplesmente chegar aqui e falar o seguinte: olha, você está em fornicação e você vai para o inferno. É como você vai ter que lidar com isso aí durante a sua vida toda. Como você vai lidar com isso daí? Porque não tem como escapar, você tem que lidar com isso daí. O apóstolo Paulo diz o seguinte: é melhor casar do que se abrasar. É isso, é o casamento. Vocês nessa fase de adolescência estão se preparando para que vocês tenham um relacionamento para casar, porque lá no casamento vocês acabam com a fornicação. Não tem fornicação entre pessoas casadas. Fornicação acontece entre duas pessoas que são solteiros. E a fornicação é assim, é o pecado da moda, é o pecado da atualidade, porque não é um pecado assim obscuro. Está acontecendo fornicação o tempo inteiro.
Mas e aí quando um jovem ou uma jovem fica com 2, 3 pessoas? Fornica com 1, 2 ou 3 pessoas. Aí já é um outro pecado, que é a prostituição, porneia. Olha só como a coisa é. Apagou a luz do córtex. Esse aqui é uma evolução. Veio o espírito de luxúria, apagou a luz, entrou em lascívia, se interessou pelo corpo do outro, mostrou o seu corpo, começou a se relacionar, caiu em fornicação. Aí da fornicação, como que é o próximo? Como que é a próxima? Como vai ser a outra menina? Como vai ser o outro menino? Aí começa a cair em prostituição. É um abismo conversando com outro abismo. E aí, beleza? Beleza. Eu sou mais fundo, então manda. É assim. É um abismo jogando pro outro. Já está no abismo, está jogando pro outro. Não é uma coisa fácil. Ah, não, mas eu escapo fácil. Não escapa fácil. É uma coisa que ela é envolvente. Por que é envolvente? Porque a sexualidade não é uma coisa que acontece do lado de fora da gente. Não é um copo de água que a gente está aqui, ó. Opa, prostituição, beleza, vou beber, depois eu coloco aqui. Prostituição é uma coisa que vai acontecer no seu corpo. Vai ficar programado, traumatizado, está na pessoa. E no caso ainda tem um espírito chamado espírito de luxúria, pronto. Não, e esse espírito de luxúria é um nome assim bíblico, né? Espírito de luxúria, ele é uma coisa assim. O mundo tenebroso. Existe uma casta de demônios, uma casta é uma categoria, uma casta de demônios que só estimula a sexualidade. Eles são chamados na Bíblia, lá no livro de Isaías, de sátiros. Sátiros são espíritos do deserto. Esses sátiros, eles são a casta de demônios que a ordem do dia é sexualidade. Os desenhos que o pessoal fez dos sátiros são desenhos assim que só mostra eles assim em situações erotizantes. Só mostra. Então, eles são espíritos do deserto que eles se espalham pelo mundo. A gente conhece eles aqui como Maria Padilha, como chama a outra? Fala aí. Magira, Súcubus, Íncubus, Lilith. São vários nomes que eles têm em diversas culturas, né? Diversas culturas mesmo. A Yara, né? Ou as sereias. São esses espíritos aí que eles são voltados para a sexualidade, estimular a sexualidade. E quanto mais precocemente, quanto antes eles enredarem, pior é para todo mundo. Aí vocês falam o seguinte: mas a gente é adolescente, a gente tem essa natureza humana, a gente está interessado em beijar, em abraçar, em ficar, e só que a gente é crente. O que a gente vai fazer? E outras coisas, as meninas da igreja não deixam. As meninas da igreja não deixam mesmo. E se as meninas da igreja começam a deixar para os meninos da igreja, elas vão deixar para os outros meninos também. Então as meninas da igreja não deixam, então quem é que deixa? As meninas do mundão. E as meninas do mundão provavelmente já estão escoladas, né? Chega lá o menino da igreja, inexperiente, bobão, né? Crente, e dá um beijo na menina, e a menina espalha que o cara não sabe beijar. O cara tem que aprender a beijar, né? Então estraga a moral. Então vai ficar com a menina da igreja, da escola, né? Ou da esquina. Aí depende do grau de inconsciência que a pessoa está. E é lógico que não vai ficar só no beijo. Se as meninas do mundão sabem beijar melhor do que as meninas da igreja, então vai beijar as meninas da igreja. Se as meninas do mundão, além de beijar, deixar abraçar, sentar no colo e fazer outras coisas, para que vai ficar com as meninas da igreja? Só que aí as meninas da igreja falam o seguinte: os meninos da igreja não sabem beijar, porque os meninos da igreja está proibido ir num beijo. Então vamos beijar os meninos lá do mundo, na escola, no escuro, atrás da escola, na hora do pátio. Vamos beijar os meninos. E aí pronto. Por outro lado, esse pessoal sacana, eles pegam o celular e eles planejam. Beija aquela menina da igreja lá, aquela irmã lá. Aí lá vai o menino, abraça, ela ri, não sei o que, pega, leva para o corredor, ele faz que está mexendo não sei o que, aí ele passa e tira uma foto e manda pelo WhatsApp. Estraga a tua moral, estraga você. E são tão terríveis esses meninos e meninas aí que eles montam uma página no Facebook chamada Top 10. As que mais fica com todo mundo e que não tem moral nenhuma. E se a tua foto aparece lá e vira aquela chacota, aquele sarro, aquele negócio terrível. Tão terrível é esse mundo que nós vivemos, que tem uma menina que ela tinha 15 para 16 anos, que ela pegou e mostrou os seios para o namorado, né, para o ficante dela. Ele pegou e publicou na internet. Ela ficou tão envergonhada por ser uma menina assim que aparentava recato para a família, que ela se suicidou.
Então eu fiz um estudo com os adolescentes lá. O que vocês pensam do suicídio? De uma sala de 50 alunos, 5 falaram que é normal, natural, já pensaram várias vezes em se matar. Quando abaixa a nossa taxa de moralidade, quando a gente para de raciocinar, de pensar, quando a gente se descuida, que a gente vai entrando no ritmo todo, nós temos um padrão de moralidade e de espiritualidade, a gente cai em depressão. Quando mexe com a nossa moral, com o nosso nome, com a nossa família, que a gente começa, sabe, a ser engodado pelo mundo, aí a gente fica deprimido. E a depressão, a gente se fecha em casa, né? Estamos deprimidos, nos fechamos em casa, estamos envergonhados, e o Satã, que é o príncipe do mal, ele chega e fala o seguinte: tira a sua vida, vai ficar encarando esse negócio aí, tira a sua vida, tira a sua vida, tira a sua vida, tira a sua vida, tira a sua vida. E aí vai para a internet procurar como que vai tirar a vida, cortando os pulsos. Não é cortando os pulsos, não. Cortando os pulsos não tira a vida, não. Tá bem? Vai perder bastante sangue, vai ficar com frio no corpo, vai ficar com dores, vai ficar aqui com uma cicatriz, mas ninguém morre cortando os pulsos, não. A coisa é muito pior, né? Aí tem gente que fala o seguinte: toma Baygon, né? Pega Baygon. Também não morre, não. Baygon não mata, não. Deixa intoxicado, né? Mas aí você é levado para o hospital e é desintoxicado. Então, um dia desse, um prédio em frente o meu lá, a gente amanheceu com a notícia de que a pessoa tinha se enforcado com um lençol de casa. Um lençol de casa. Então, olha só, o pacotão do inferno. Pacotão do inferno. Tudo começa com: vou experimentar o beijo, vou experimentar o abraço, justamente dos filhos de Deus se misturando com as filhas dos homens. Ou os filhos de Deus indo buscar lá fora, que os pastores falam: tem tanto moço bonito na igreja, eu não vejo nenhum. Só se for na igreja do lado, mas que aqui não vejo nenhum, né? Então, tanta menina aí, que essas meninas aí, eu estou cansado, né? Então, não consegue ver, não consegue enxergar. Começa com isso daí, busca lá fora, logicamente vai fazer parte do pacotão, e é o pacotão do inferno. Cai em lascívia, cai em fornicação, cai em prostituição, é desmoralizado e vai buscar o suicídio. Como o suicídio não é uma coisa fácil de fazer, não é fácil, dá errado. Então, uma menina de 15 anos que se engravidou, a mãe descobriu, brigou com ela, pulou do 5º andar e se estabacou lá embaixo, não morreu. Não morreu. Inclusive vai chegar um tempo na Bíblia, a Bíblia diz o seguinte: que os homens buscarão a morte e não a encontrarão. Que tempo é esse, hein? Que tempo é esse? Que a gente busca a morte e não consegue morrer. Fica aleijado, lascado lá na UTI, mas, né, não morre. Não morre. Que tempo é esse? É o tempo dos dias de Noé. Esse é o tempo. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que acender as lâmpadas, colocar os limites, saber o seguinte: Jesus, ele diz o seguinte: olha, o Espírito está prontinho, aqui é o ambiente espiritual, está todo mundo pronto aqui para ir para o céu, todo mundo pronto, mas a carne é fraca. Então no apagar das luzes é que vem o demônio. E o demônio, quando ele vem, é lógico que ele vai vir com um prato favorito, predileto, o que você está buscando, o que você está querendo, o que você está necessitando. Ah, mas depois eu escapo. Isso aí é igual uma tragada de droga. Escapa não, filho. Depois que você fica brisado pela primeira vez, que vem a segunda brisa, que todo mundo começa a te oferecer facinho, aí você não escapa tão fácil assim, não. É viciante. Esse mundo, ele é viciante. Os filhos de Deus têm que tomar esse pequeno cuidado de dizer o seguinte: eu vou me preservar. Vou ler um texto para vocês aqui, até convido se vocês quiserem abrir. Está no livro de Apocalipse, capítulo 14. Mas eu vou até que hora, irmão, depois. Apocalipse, capítulo 14. Eu sou um viciado em Apocalipse, tá? Viciado. Eu acho que eu me converti só por causa do livro do Apocalipse. Quando eu tinha 12 anos, eu li ele pela primeira vez, eu falei: tem que entender esse livro. Parei mais. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. Estes são
o que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. A virgindade, ela é uma doutrina bíblica, é um princípio bíblico. Aqui está falando de homens, mas nós sabemos que o assunto principal não é se é homem ou se é mulher, é sobre a virgindade. Nessa época de Noé, aqui nos dias de Noé, a virgindade é uma vergonha. Vergonha. Meninos e meninas com 15, 16 anos, você ainda é virgem? Você ainda é virgem? Nossa, aí dá uma risadinha de lado assim. Mas isso aí vocês estão enganados. Qualquer pessoa que disser isso está enganado. Eu fiz assim uma pesquisa com vários adolescentes ali na escola ali, e o que eu descobri é que muitas meninas, inclusive, e meninos valorizam a virgindade. Valorizam mesmo a virgindade. E meninas do que a gente chama do mundão, valorizam a virgindade. Ou seja, é mentira de Satanás, dizendo que está fora de moda esse negócio de ser virgem ainda. Virgindade é assim: nascemos virgem, nos mantemos virgem, e de acordo com a doutrina bíblica, até que homem se relacione com mulher e mulher com homem. Nesse dia acontece o casamento. É no dia do casamento. É algo que você preserva até o casamento, exceto os casos que não era crente, né? Aí foi engodado, foi iludido lá, foi seduzido e entregou. Ou era crente, foi seduzido, estava na igreja lá e acabou caindo em fornicação. Bom, não é o fim do mundo, mas é o princípio do fim. Não é o fim, mas é o princípio do fim. Aqueles que são virgens, aqueles de vocês que são virgens, não se envergonhem disso. Vocês estão listados na Bíblia aqui como aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá, que na sua boca não se acha engano. Estão listados. Não significa que você faz parte dos 144 mil, porque esses 144 mil eles representam, são os representantes de todos os virgens que estão diante de Deus, porque não contaminaram as suas vestes, diz aqui a Escritura. As vestes somos nós mesmos. A virgindade é algo com que nós nascemos e nos mantemos com ela, porque Deus nos dotou com ela. E vamos falar especificamente a virgindade do corpo. Não se envergonhe de ser virgem. Mas tem a questão da experiência. Os adolescentes falam, tem que experimentar, porque vai que casa com uma pessoa que depois não dá certo. Como que vai saber se vai dar certo ou não? Outra mentira de Satanás. Outra. Eu tenho um amigo que ele se casou virgem, com mais de 24 anos de idade, e a esposa dele também, na ocasião, era virgem. A gente conversava e ele falava assim, Rogério, você é casado, como que vai ser esse negócio aí? Aí eu vou conversar com o irmão que é mais experiente que eu, né? A gente faz essa brincadeira. Aí eu estava conversando com o pastor e ele falou assim, não se preocupa não, eles vão se encontrar. Experiência é uma coisa que vem com o tempo, na ocasião, não é preliminar. Pelo contrário, as pessoas que perdem a virgindade têm uma terrível decepção, terrível. Nunca é o que se imagina, nunca, nem para o menino e nem para a menina. É uma pessoa especial que eu gostava tanto e que eu achava que, aí depois vai conversar, não era tudo aquilo e nunca é tudo aquilo, nunca é. Perder a virgindade para o menino ou para a menina é um desastre, inclusive em alguns casos, na noite de núpcias, até mesmo no dia da noite de núpcias. É uma tragédia, às vezes não acontece na noite de núpcias, não acontece. Nervosismo de um lado, nervosismo do outro, vão para a lua de mel e ficam como dois irmãos. Tentam e não conseguem a primeira. Depois, na segunda, na terceira noite, aí acontece alguma coisa e com o passar do tempo, que vem as experiências, um vai conhecendo a outra pessoa e nesse conhecer a outra pessoa aí é que vai ficando especial. Então assim, nunca é uma desilusão, ainda mais quando você sabe, a menina sabe que perdeu a virgindade para o cara que era um safado, que era um sacana, é um cara que só queria aproveitar dela e depois deu de costas, apagou até a conta dela lá do Face, deletou, esqueceu, no outro dia passa, filandou, e ainda pega outra menina na frente, aí acaba, fica chorando pelos corredores, deprimida dentro de casa, deixa de vir para a igreja, né?
pensa que não sei o que, vai ser acusado. Não, foi mais uma vítima desse mundo horrível que nós moramos, que nós vivemos. Mais uma vítima. E mesma coisa para os meninos. Perde a virgindade, né? Achando que vai ser aquilo, não é aquilo, e depois fica sendo espalhado pela escola, pelo bairro inteirinho, que é um menino inexperiente, que não sabe fazer, e todo mundo rindo dele. É horrível. É horrível. Quer dizer, o pacotão do diabo que ele oferece, e não é aquilo, nunca é aquilo. Sabe, eu ouvi uma vez o pregador Silmar Coelho uma vez contar uma história, e eu não vou esquecer nunca, porque ele disse que na cidade tinha um jovem chamado João Bobo. E esse João Bobo, ele era chacotado por todo mundo chacotava dele, todo mundo zoava com ele. E tinha um dia que era o dia de Natal, que era o dia que se trocava presentes públicos, né? Então todo mundo recebia aqueles presentes maravilhosos. E eles resolveram assim o seguinte: olha, vamos dar um presente para o João Bobo, porque ele nunca entende que as coisas estão acontecendo, ele nunca entende que ele é a chacota. Ele só acha que está todo mundo rindo, mas não sabe que é dele. Vamos fazer uma brincadeira com ele. Aí trouxeram ele assim para cima da plateia e deram uma caixa de presente, e ele ficou louco, alucinado, e queria abrir o presente, e o pessoal segurando ele pegou, tirou o laço, tirou o papel, abriu a caixa, foi todo apavorado, querendo, quando ele abriu, não tinha nada dentro da caixa. É o pacote do diabo, mentiroso de marca maior. Se eu pudesse, né, esganava ele cabeça por cabeça, porque tem 7, né, dragão de 7 cabeças, esganava cada uma das cabeças dele, né. Depois pisava em cima das 7 assim, ó, uma por uma, de tanta raiva que eu tenho do diabo. Como o bicho sabe mentir, mente, e depois você descobre a mentira dele, ele ri da sua cara e conta para todo mundo, desmoraliza, porque ele veio para roubar, matar e destruir. É isso que ele veio. Então, leva a virgindade, leva a pureza, leva a castidade, leva a adolescência embora, joga você no lixo e na sarjeta. Qual que vai ser o próximo caminho? Em alguns casos as meninas engravidam. E quando as meninas engravida justamente daquele primeiro namorado que é a grande paixão da vida. Não é a grande paixão da vida. Se o cara teve um relacionamento, tirou a virgindade e depois virou as costas, não é a paixão da vida, não. É um filho do demônio. Não é um cara que merece ser esquecido, tem que ser aniquilado da sua memória. Porque eu estava aconselhando uma mulher uma vez, e nesse aconselhamento ela tinha 30 anos de idade. Quando ela tinha 14 anos de idade, ela se apaixonou pelo primo dela e o primo dela seduziu ela. Ele sumiu do mapa. E depois ela, com 30 anos de idade, não conseguiu esquecer o cara ainda. Desmanchou o casamento, porque o marido descobriu que ela era apaixonada terrivelmente, loucamente pelo primo. Mas que conselho você vai dar para uma pessoa? Sendo que lá na adolescência dela, ela estragou a vida inteira. Então assim, foi a primeira paixão, teve um caso, um relacionamento, desflorou, né, como a gente dizia antigamente, desflorou a virgem, mas era do diabo. Se era do diabo, tem que ser aniquilado da memória, apagado, que nem um trauma, uma coisa ruim que aconteceu, porque foi um plano de Satanás. E não se alimentar disso daí, carregar para a vida inteira. Então, esse é o primeiro ponto, né, ou mais um dos pontos. Então, preserve a sua virgindade, preserve para o casamento. Não se preocupe com as questões das experiências, porque elas vão vir no casamento. É só no casamento. O casamento, ele é abençoado. No casamento, o sexo, ele é abençoado. Agora, fora do casamento, o sexo, ele é promiscuidade, fornicação, prostituição. E quando vocês forem casados, e nós que somos casados sabemos, a sexualidade vai continuar chamando. Enquanto houver virilidade, enquanto houver estímulo, então o sexo vai continuar chamando. E vai chamar como se fosse na adolescência, porque a rapaziada vai pensar que ainda é. Tem até um vídeo que circula pela internet, que tem um cara gordão, feio, ruim, né, que ele pega e vê a vizinha assim se despindo. Aí ele vê a vizinha se despindo e ela é toda magrinha, jovem, né, e tá a mulher dele dormindo na cama. Aí ele pega e olha para a mulher dele gordona lá. Por que está gordona? Porque depois dos 30, 40 anos, aí o metabolismo do nosso corpo, ele começa a diminuir. A gente não queima energia na mesma quantidade que a gente consome. E...
Aí no vídeo ele fica vendo a vizinha se despindo, a mulher dele dormindo gordona lá, ele pega e dá um chute na mulher assim. Aí quando a mulher acorda, ele finge que é sonão. Então assim, no casamento o sexo ele é abençoado, a sexualidade ela é abençoada por mais que o tempo passe. Agora, é lógico, o Satã vai dizer, não, está tudo errado, está estragado, essa mulher está estragada, esse cara engordou, né? Enfim, vai dizer, mas o produto de fora está bom, está fresquinho ainda. Aí vai vir a continuação da história, que é a promiscuidade elevada ao quadrado, ao cubo, à quarta potência, que são os adultérios. Enfim, é um mundo que está estragado. O nosso mundo está estragado. A Bíblia diz claramente, vocês são o sal da terra. Se o sal perder o sabor, quando Jesus estava falando isso, é porque ele participou lá da destruição do mundo no dilúvio. Ele estava lá. Ele é aquela água do batismo. Então ele viu quando uma geração inteira de pessoas estava estragada. Vocês são o sal da terra. Se o sal perder o sabor, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Então se vocês abrirem mão da pureza, da castidade, da virgindade, da simplicidade, e vocês andarem pela moda do mundo, aí pronto, perdem o seu sabor. E o ruim é que vocês vão para o monturo. Vão para o monturo porque vai fazer parte do mundo todo. O mundo todo é assim. A sociedade é assim. A nossa juventude é assim. Agora, quem é que vai colocar na mente e no coração de vocês que vocês vão ser diferentes? Eu, pregador, que vou vir aqui durante 1 hora para falar para vocês? Não sou eu. É o fato de participar de uma igreja fervorosa? É uma igreja fervorosa, mas a nossa maior parte da nossa vida, a gente vive em sociedade. A gente não vive trancado aqui como se a gente fosse padre, monge ou freira. Nós não vivemos. Até os padres e os monges, eu ouvi o testemunho de um padre uma vez, que tinha um monastério de um lado e o convento do outro. Por baixo tinha um túnel. Aí o padre passava por baixo do túnel e pegava a freira do outro lado. E como que se descobriu a coisa toda? É porque lá no convento das freiras tinha um poço, e esse poço aí é onde elas tiravam água. Só que aí um dia, né, houve um entupimento no encanamento lá e chamaram essas empresas que fazem o desentupimento. Na empresa que faz o desentupimento, quando os caras mandaram lá o equipamento, tiraram um monte de camisinha, aí foi desentupindo, aquele poço estava cheio de água, e a água abaixou, quando a água abaixou estava um monte de corpo de feto lá, um monte de esqueleto de feto, que o padre pegava a freira, e a freira engravidava, e não podia dizer para todo mundo, pegava e jogava a criança lá dentro do poço. Então assim, é uma coisa seríssima, esse problema da prostituição, seríssima. Não é uma coisa que se aparta da nossa natureza, simplesmente porque nós estamos extremamente santificados. Estamos santificados, estamos glorificados, estamos salvos por Jesus, mas vigiai e orai, porque a carne é fraca, sempre fraca, sempre fraca. Então eu termino com vocês assim, dizendo que, deixa eu ver aqui, 10 minutos. Qual seria uma possível válvula de escape? O que é que vocês vão fazer com o corpo de vocês chamando o tempo inteiro para pensar nisso, falar nisso, dizer isso? Meninos falam disso com os meninos, as meninas falam disso com as meninas, a gente fala disso aí entre os homens. Como que faz isso aí? Meu amigo, antes de casar, ele não sabia como fazer. Ele falou o seguinte: olha, Rogério, eu estou ficando doido, que eu estou namorando, e eu quero casar, e preciso casar, porque eu tenho que casar, por causa que eu não estou aguentando. Como que você faz isso aí? Não sei o que a natureza diz a gente. O que a gente faz? Como que a gente resolve uma situação dessa aí? Não sei. Na hora que eu vou tomar banho lá, eu me masturbo. Não sei se Deus me perdoa ou não. Bom, acho que dos males é o pior. É o menor, né? Dos males é o menor. Como que os adolescentes cristãos resolvem a questão da masturbação? É pecado? Não é pecado? Pode? Não pode? Deus condena? Deus não condena? É uma válvula de escape? Esse grupo tem conselheiros, pastor? Olha, no momento nós estamos assim, as conversas com o pastor e com a irmã, a gente achou muito bem deixar a minha esposa, né? Mas só que assim, ela tem uma dificuldade, porque nós trabalhamos
procuro trabalhar com eles abertamente. Eu falo, nos procure, tem alguma dificuldade, nos procure. Mas a gente sabe que eles ficam meio assim, temerosos. Vai ter eu e minha esposa, tem mais irmãs idosas, mas aí tem que ter uma pessoa, né, que seja exemplo. Não é verdade? Não podemos colocar qualquer pessoa para aconselhar eles e não ter exemplo. Então, essa é uma questão seríssima mesmo, né? Sei. O conselheiro e a conselheira que vão ajudar vocês. Por quê? Passaram pela vida, sabem resolver isso daí, porque esse é um assunto assim, não se resolve facilmente. Eu não tenho como dizer para vocês aqui facilmente como se resolve essa questão da masturbação na adolescência. Porque o corpo está chamando, a sociedade está chamando, enfim, acontece com todos os adolescentes, todos os jovens, acontece o tempo todo, não são casados, e quem vai ajudar vocês é o conselheiro, porque o conselheiro ele é o confidente. Eu participei de mocidades e o conselheiro ele era o confidente, ele era o padre que estava lá na sacristia e ouvia a confissão e não sabia, todo ele sabia das coisas, mas ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada. É o que o nosso irmão Defonso falou, tem que ser uma pessoa que tenha, seja exemplo e que seja extremamente discreto, altamente discreto, e que não misture nunca as coisas, por causa que tem gente que é doente, tá na igreja, mas é doente e ouve as coisas dos outros e conta para o mundo todo. Então, realmente tem que ter extremo cuidado, né? Eu conheço um pastor, muito amigo meu. Esse pastor ele era o pastor conselheiro da igreja, e a maioria dos jovens e meninos iam conversar com ele, porque ele é bastante jovem também. Se um dia Deus nos dê graça, eu vou trazer ele aqui para vocês conhecerem, para ele reconhecer, vou trazer uma palavra. E ele aconselhava a juventude abertamente desses assuntos todos. Era uma mocidade sadia e de vez em quando tinha uns problemas lá que extrapolava, mas tinha problema de homossexualidade na igreja dele, de fornicação. Nunca ninguém soube quem é que estava disciplinado na igreja por causa que caiu em fornicação. Não sabia. Ele tem um dom lá que não tinha como saber se o jovem estava disciplinado ou não, a não ser que o próprio jovem contasse, né? Mas ele tratava as coisas com muita propriedade, muita espiritualidade. Quer dizer, o conselheiro, a conselheira vão ajudar vocês nessa caminhada, nessa passagem pela adolescência, pela juventude, para você saber o seguinte: na hora que você estiver extremamente tentado ou tentada, muito tentado mesmo, você não está só. E a melhor maneira, irmãos, que nós temos para combater o pecado não é nós alimentando tabus. A melhor maneira é pegando essa doutrina que está claramente tratada nas Escrituras. É o seguinte: esse assunto ele é falado de Gênesis a Apocalipse abertamente, tá bem? Abertamente. Não é um assunto escondido, tabu. Não, todos os profetas falaram, os apóstolos falaram, Jesus falou sobre esse assunto, orientou, e quando nós falamos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ele batiza o nosso coração. Ele tranca, ele fecha, ele ajuda. Então nós não precisamos ser, na geração de Noé, nós não precisamos ser os caídos, amém? Vocês não precisam ser os caídos, não precisam alimentar aí, sabe, paranoias, neuroses, frustrações, ou ficarem trancados em vocês, nem se aconselharem lá com a professora de biologia, que às vezes é do Saravá, entendeu? Uma irmã idônea, sabe? Gente que pode ajudar vocês. Se vocês têm problemas aí, não conseguem falar com o pai, com a mãe, ou o pai e a mãe não conseguem falar com vocês, tem a liderança da mocidade, tem a liderança da igreja, pode acreditar. Acredite, eles já foram jovens. Acredite. Já passaram por isso aí também. E eles conseguiram vencer e estão vencendo até hoje. E não é porque ninguém é melhor que vocês, não. Deus deu graça a eles e vai dar graça a vocês também. Amém? Deixa eu ver. Não temos mais tempo. Irmão Defonso, eu agradeço a todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe.